presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem. Queria fazer um relato da reunião que nós fizemos na quinta-feira com o coordenador de licitações do Executivo, Paulo Osório, e muitos estudantes a respeito da passagem para os estudantes. Em primeiro lugar, dizer que é uma pena que o Poder Executivo, quando fez o processo licitatório, não tomou a providência de antes discutir com os estudantes a respeito da passagem estudantil. Teria evitado o transtorno, agora no início do ano letivo, da Câmara de Vereadores ter que agora fazer ponderações, tentando ampliar o acesso à educação ao maior número de estudantes. Sim, porque se trata disso, na verdade. Quando nós falamos da passagem estudantil, nós estamos falando no direito de acesso à educação. Porque se nós não concedermos o benefício da redução de 40%, do pagamento de 40%, redução de 60%, no valor da passagem, muitos estudantes não vão poder frequentar os cursos. É disso que nós estamos falando. Então, uma cidade que quer dar prioridade para a educação tem que olhar o transporte estudantil com outros olhos. Não pode fazer a mesma conta simplesmente econômica do quanto vai custar isso, ou quanto vai variar no valor da passagem. Ou melhor, tinha que ter feito essa discussão lá antes com as empresas e com os estudantes para evitar esse transtorno. Bom, mas antes tarde do que nunca. Veio aqui cordialmente o Paulo Osório, ouviu os vereadores, e os vereadores apresentaram uma série de emendas. Eu subscrevi também, junto com outros vereadores, emendas no sentido de ampliar a possibilidade do acesso à educação no nosso município. Por exemplo, pré-vestibular desafio, 300 estudantes. São estudantes carentes que não conseguem pagar um cursinho preparatório para o Enem. Precisam da gratuidade, inclusive, para o cursinho. São alunos que precisam ter o desconto de 60%, senão eles não vão conseguir chegar no cursinho desafio. Não vão ter dinheiro para passagem. Nós também tivemos uma emenda do vereador, acho que Ricardinho, para o pessoal que é estudante do Pronatec, Sistema S, e já ampliamos, vocês, olha, estudantes de cursos profissionalizantes têm que também ter esse desconto. O ideal seria que nós pudéssemos ter passe livre para os nossos estudantes. Passe livre para os nossos estudantes seria o ideal. E a sociedade financiar isso. Ou os estudantes não são os nossos filhos, não são os nossos netos, não são os nossos familiares. A nossa comunidade não tem as suas crianças. Por que não? Por que não poderíamos pensar, olha, vamos financiar, nós somos aqueles que utilizam, vão pagar um pouquinho a mais, mas nós vamos ter o nosso filho podendo ir para o colégio de graça. É só uma questão de fazer uma reflexão coletiva e assumir. Claro que nós sabemos que tem um preço isso, não é de graça. Mas é só colocar o tema em discussão para ver se nós queremos ou não investir na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, para que eles possam ter acesso à educação. Nós ficamos, eu digo nós, o meu gabinete ficou de até buscar alguns dados, porque o coordenador Paulo Osório, ele disse, trouxe algumas informações interessantes. Ele disse, por exemplo, que passe livre para todas as pessoas em Pelotas, para todos, hein? Não só para os estudantes, custaria R$ 7 milhões mês. Se nós pagássemos R$ 7 milhões mês, as empresas de ônibus poderiam abrir as catracas e a população de Pelotas poderia circular gratuitamente em qualquer horário, todos os dias da semana. Isso se chama R$ 7 milhões por mês. Bom, eu não tenho o dado final agora aqui, mas o número de estudantes, na verdade, é muito menor do que o número total dos usuários do transporte. Então, seria muito menos do que os 7 milhões mês
10%, me diz o vereador Dionísio. Bom, o vereador Dionísio está falando em 10% do total. Bom, fosse 10% do total, então custaria por mês. Eu queria acrescentar o meu tempo de liderança, por favor, vereador Valdomiro. Está acrescentado, vereador. Muito obrigado. 10% do total de pessoas que circulam todos os dias, que seria 7 milhões por mês, nos daria 700 mil por mês. Não é nada do outro mundo, quero dizer. Não é nada que um município que tem um orçamento de 1 bilhão não possa levar em consideração até. Não possa considerar. Será que não é interessante? Então, não seria interessante nós praticarmos o passe livre para os nossos estudantes, bancando 700 mil por mês? Bom, seria uma opção. Curitiba, diz o vereador Ivan, teria feito isso. Outras cidades chegaram a estudar a viabilidade, é possível se fazer isso. Eu estou dizendo só, porque subsidiar. Eu estou dizendo tudo isso para dizer, bom, quando nós pedimos a redução para a passagem estudantil, é muito mais fácil ainda. É muito menos do que isso. Nós não estamos pedindo ainda o passe livre para todos os estudantes, como seria o ideal. Nós estamos pedindo que os estudantes em Pelotas, seja de curso técnico, seja de curso regular, seja porque é de menos de 1 ano, seja que é mais de 1 ano, que eles tenham acesso à educação, que eles tenham a redução de 60% na passagem. Agora, por último, falou o vereador Marcola, e eu também concordo, inclusive, vou propor, quer dizer, já propus para o coordenador Paulo Osório, que com relação às mães, os responsáveis, que têm que levar as crianças em idade de creche, para a creche em frente à Igreja da Luz, o antigo Pão dos Pobres, essa mãe, essa tem que ter subsidiado o transporte pelo poder público. Por quê? Porque o prefeito tinha que ter construído essa creche lá no bairro. A mãe lá do bairro é que precisa da creche. Ora, se o prefeito escolheu, talvez até por uma questão econômica, uma oportunidade de comprar da Universidade Católica aquele prédio do Pão dos Pobres, 4,5 milhões de reais. Comprou ali e vai botar 700 vagas de crianças na creche, e nós precisamos. Os dados que estão no Tribunal de Contas do Estado dão conta que o município de Pelotas é um dos municípios que menos investe em educação. Dentre 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, dados do Tribunal de Contas de 2014, o município de Pelotas está na posição 492. É a mesma posição que está, curiosamente, na área da saúde. Mesmo ranking. É o município que menos investe em saúde, é o município que menos investe em educação. Bom, nós temos, dados de 2014, 80% das crianças em idade de creche sem acesso à creche. 80%! Bom, então é mais do que na hora que o prefeito realmente tem que dar uma posição. Aliás, ele foi apontado pelo Tribunal de Contas por isso. Já teve o Tribunal de Contas já deu uma cutucada, exatamente porque ele não está cumprindo a lei das diretrizes da educação. Muito bem, ele então compra o colégio, o antigo colégio Pão dos Pobres, ali em frente à Igreja da Luz, para colocar então 700 crianças em idade de creche. Já é discutível, né? Tem um local onde vão ter aí 700 crianças em idade de creche. Mas tudo bem, é uma saída, é melhor do que nada, eu até concordo. Agora, como é que é a mãe, lá do Navegantes, lá das Três Vendas, ela vai vir pegar a criança antes de ir para o trabalho? Olha o que nós estamos dizendo. Vai pegar a criança de menos de 4 anos, aqui é a idade de 3, eu tinha aqui apontado, são crianças de menos de 4 anos, e ela vai vir com a criança no colo, pega um ônibus, vem até a Igreja da Luz, na zona central, na zona norte, ali perto do Clube Brilhante, ali. Aí depois, larga a criança, pega um outro ônibus, vai para o trabalho, sai do trabalho, vem até a Igreja da Luz e vai de novo lá para as Três Vendas. É inviável.
Eu vou dizer mais, se o prefeito municipal não se encarregar de garantir o transporte para essa mãe, vai se tornar inviável a creche da Igreja da Luz. Não vai ter gente, hein? Vai faltar gente. Então, o que eu estou dizendo? O município tem que garantir o transporte até a Igreja da Luz, ali a creche da Igreja da Luz, que agora se chamou, parece que é Bernardo de Souza, até a escola Bernardo de Souza tem que garantir, e dali até o trabalho da pessoa, para tirar esse custo, esse ônus que foi criado pelo poder público, que tem o dever de oferecer creches, mas se não colocar o transporte gratuito, e aí é gratuito mesmo, aí o município tem que botar a mão no bolso e bancar, das mães que moram nos bairros para virem até a escola Bernardo de Souza, na verdade é como se não tivessem feito. Na verdade é como se não tivesse construído ali o espaço para a creche, porque dá com uma mão e tira com a outra. Oferece a vaga, mas na verdade não viabiliza o acesso. Então nós estamos propondo também, juntamente com outras emendas que foram oferecidas nessa discussão, estamos oferecendo também essa emenda. Nós ficamos de fazer, o meu gabinete ficou de fazer um levantamento com as várias escolas de menos de um ano, para oferecer o número de estudantes que essas escolas têm, para que o coordenador de licitações do Executivo, Paulo Osório, possa fazer um cálculo de quanto isso afetaria no custo final da passagem. Porque, claro, nosso sistema é todo ele privatizado, as empresas têm a sua margem de lucro e tem que refazer os cálculos. Se vai ter um maior número de passagens de 40% e não de 100%, eles vão ter que também quantificar isso. Mas, claro que também nós podemos dizer o seguinte, esses estudantes, se não tivessem a redução de 60%, sequer comprariam uma passagem inteira, Toninho. Sequer. Não comprariam. Então, na verdade, quando eles estão dando o benefício, eles estão aumentando o número de passageiros, porque se não tivessem dado, se não dessem o desconto de 60%, não teriam nada, teriam zero. Então, a escolha do empresário também é o seguinte, ele quer não ter mais estudantes transportando, ou ele quer receber 40% para transportar estudantes. Então, esse cálculo também tem que ser repensado, porque não é bem assim. Nós não estamos dizendo que eles iam usar pagando 100% da passagem e agora, então, vão pagar só 40% e, portanto, os empresários vão perder. Os empresários vão deixar de ganhar se não derem a redução dos 60%, porque a maioria dos estudantes não vai ter condições nem de pagar, não tem quase condições de pagar os 40%, muito menos de pagar a passagem integral. Eu queria, por fim, dizer o seguinte, nós fizemos ano passado uma audiência pública e trouxemos aqui o ex-secretário de Transporte e Trânsito da cidade de Santa Maria. E ele nos trouxe números muito interessantes. Ele disse o seguinte, olha, em Santa Maria, olhando os números de Pelotas, ele diz, em Santa Maria nós temos praticamente o mesmo número de ônibus, praticamente o mesmo número de usuários, e pagamos mais aos cobradores, pagamos mais aos motoristas e damos mais ou menos o mesmo tipo de isenção que vocês aqui. Ele disse para nós aqui, eu tinha até gravado, vocês têm uma margem maior aí em Pelotas, porque Pelotas paga menos o motorista, paga menos o cobrador do que Santa Maria. Para dizer o seguinte, para dizer que eu espero que os empresários também tenham bom senso e acolham um acordo proposto pelo Legislativo as demandas que foram trazidas pelos estudantes, para que nós possamos aqui em Pelotas ter garantido o acesso à educação. Nós precisamos garantir que a passagem do estudante seja ampliada para todos os estudantes, indistintamente. Do contrário, se eles não puderem pagar 40% da passagem, 100% é que não pagarão. Então, não se trata aí
de perder 60%, mas se trata, na verdade, dos empresários querendo incorporar um acréscimo de usuários ganhando 40%. Obrigado.